Pronto. Bom, boa noite a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos à Pesquisa Conecta e a esse último encontro do primeiro ciclo que tem como tema Produções das Mulheres e as Brincadeiras Populares, das Tradições para a Cena Teatral. Dessa vez, com a realização da Lei Aldir Blanc de Pernambuco. Bom, boa noite, né? Eu sou Isis Agra, sou atriz, produtora cultural e arte educadora e sou uma das idealizadoras da Pesquisa Conecta, junto com Samara Lacerda. Então, falar um pouquinho sobre o que é a Pesquisa Conecta, né? Para quem não acompanhou as outras lives com a gente. A Pesquisa Conecta, ela estabelece conexões entre artistas pernambucanas e outras residentes em outros estados do Brasil, né, buscando compreender as convergências e divergências entre os trabalhos desenvolvidos dessas duas artistas, além das ações de políticas públicas existentes, diálogo público-artista e espaços de cultura. Bom, eu, como Isis falou, né, eu sou a Samara Lacerda, também atriz, produtora cultural, arte educadora, uma das idealizadoras do projeto. A gente teve outros 2 encontros entre eu e Odília, e entre Isis e Shirley, para começar um pouco começar esse papo, né? E hoje a gente vai reconectar essas 2 artistas maravilhosas, né, que já trabalharam juntas, a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Bom, para começar, apresentando Odília Nunes, atriz, palhaça, bonequeira, dramaturga, diretora e cordelista pernambucana. Odília tem sua carreira marcada pelo teatro de rua, circo, palhaçaria e cultura popular. Há 5 anos produz de forma independente o projeto No Meu Terreiro Tem Arte, que compartilha arte com comunidades rurais do sertão do Pajeú. Bom, Shirley França é fundadora da companhia Carroça de Mamulengos, mãe de 8 filhos, avó de 4 netas, atriz, bonequeira, contadora de histórias, brincante, educadora e pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense e criadora das práticas de manutenção de base da companhia Carroça de Mamulengos. Eu gostaria de deixar gravado aqui que é a primeira vez que a gente faz encontro com artistas que já tinham um trabalho antes, já tinham se encontrado antes, já tinham trabalhado juntas. As outras artistas já conheciam o trabalho mais ou menos uma da outra, mas nunca tinham trabalhado juntos. Então, acho que esse papo vai ser bem legal, com as experiências em conjunto de vocês duas e os trabalhos desenvolvidos individualmente. Queria agradecer também, né, por as duas ter aceitado esse nosso convite. Tem sido muito enriquecedor e, assim, de muita generosidade esse compartilhamento de conhecimento. E, enfim, a gente só tem a agradecer. Agradecer a presença também de quem está aqui com a gente. E vamos lá, né? A gente já falou demais, agora a gente quer ouvir vocês. Bom, nos nossos últimos encontros, a gente falou muito sobre essa brincadeira que passa como herança, né? A Carroça de Mamulengos é uma trupe familiar que foi incluindo os filhos em suas apresentações à medida em que eles nasciam. E Odília também comentou das suas filhas, né? Que de forma espontânea buscaram essa brincadeira e montaram o seu próprio espetáculo. Primeiro, eu queria saber de Odília, de onde que você acha que veio esse desejo das tuas filhas de serem brincantes e beberem dessa sua fonte? Boa noite, minha gente. Repetir de novo que é uma honra estar participando dessa conexão tão bonita com vocês duas e
a cerejinha do bolo, essa mulher que tanto me inspira, que é a Shirley França, essa amada amiga, irmã, capricorniana feito eu. Então, uma honra imensa estar participando dessa conectividade. Então, menina, eu acho... Eu não sei se eu comentei na nossa conversa, Samara, mas eu descobri, quando eu retornei para casa, né, eu passei 17 anos no meio do mundo e voltei aqui para o sertão, e nesse retorno eu descobri que o meu bisavô era um contador de história. Não sei se eu já te disse isso, Shirley, Falou mas eu sim. descobri que meu bisavô é um contador de história nato, aquele contador de história que reunia os vizinhos na calçada de casa toda noite, na luz de um candeeiro ou de uma fogueira, para contar causos reais ou imaginários, né? E a minha mãe lembrou disso e foi muito importante para mim ter descoberto e ter tido conhecimento disso. E aí eu acredito muito nessa herança genética, acredito demais nesse poder que as células têm de registrar coisas, não somente as coisas físicas, né, mas fazeres, sentimentos, emoções. E para mim foi muito importante descobrir que na minha família, no meu DNA, existe alguém que gosta de contar história, né? Intuitivamente, eu sempre disse que o meu maior sonho é contar história para os outros encantar. Inclusive, no Decripolô tem essa frase, né? Eu digo que o meu maior sonho é sair pelo mundo afora contando histórias para os outros encantar. Então, para mim, é muito forte entender que isso vem do meu sangue, assim, né? Vem do meu DNA. E aí eu sinto que com as meninas também é um pouco disso, né? Também é um pouco dessa coisa griot de ser intuitivamente que somos, né? De ir vendo exemplos, sentindo, né? Inclusive sentindo coisas que a gente nem sabe de onde vem, né? No meu caso, essa coisa de sair contando histórias. Então, a minha grande inspiração disso de família e tal, né? É o Carroça de Mamulengos. Mas, para mim, era muito claro de que eu não queria que fosse como foi com Carroça de Mamulengos. Eu acho que é uma história muito maravilhosa e que eu honro muito de saber e de conhecê-los, mas eu não esperava, tipo, minha filha nasceu e já herdar um boneco, né? Como é a tradição do Carroça de Mamulengos, né? Aprendeu a andar, já vai brincar burrinha. Então, meio que eu deixei muito as meninas ir sentindo. É tanto que Violeta foi muito automático. Ela aprendeu a andar, ela entrou em cena, ela aprendeu a falar, ela respondia meu espetáculo. Então, eu coloquei Violeta em cena porque eu não tinha com quem deixar ela em casa. Ela tinha que ir comigo para a apresentação, e ou eu colocava a menina em cena, ou ela ia ficar me atrapalhando, né? Me atrapalhando. E Helena não. Helena nunca quis entrar em cena. Ela sempre ficou quietinha, tímida, sentada na plateia, até que com 3 anos de idade ela inventou que queria entrar em cena. E hoje estão aí brincando, estão com trabalho solo, Nós Sem Nossa Mãe. Agora a gente está montando uma cena, elas vão participar de um Festival Internacional de Mágicas, porque elas são aprendizes, e a gente está aqui montando uma cena para elas brincarem nesse Festival Internacional de Mágica. Então, para mim é uma honra, né? Apesar de que elas já estão assim demonstrando outros interesses, Violeta principalmente, cismou que quer ser veterinária, e eu espero que seja uma veterinária palhaça, mas também estou assim inteiramente aberta, né, a vê-la trilhar esse caminho acadêmico, ainda mais porque eu não trilhei. Então, para mim é muito especial estar caminhando junto com essas criaturinhas. Mas foi mais ou menos por aí. O nome do espetáculo delas é maravilhoso. É muito bom. Eu queria muito, e ainda quero, né? Eu estou escrevendo uma dramaturgia para que isso aconteça, inclusive. Faz muito tempo que eu queria montar um trabalho com ela chamado A Palhaça é a Mãe. E é um espetáculo muito nessa pegada também. Mas nunca aconteceu, e aí o Nós Sem Nossa Mãe chegou primeiro e foi muito bem-vindo. Que massa. Odília, inclusive eu queria fazer um adendozinho,
E depois do nosso encontro, minha mãe assistiu, né, nosso encontro, e eu descobri que o meu bisavô brincava reizado. E ela me Eita, que contou coisa linda. depois do encontro nosso, né, que ela adorou, inclusive. Ela me contou, só que é um rezado diferente, né, porque minha mãe é do Rio de Janeiro, mas ele brincou durante muitos anos, inclusive ele faleceu no Dia de Reis. Então, assim, Aff, que coisa bonita. não é? É isso. Tem toda uma herança aí já, né? É incrível, assim, como as coisas vão se Sim. conectando. Muito legal. Mas bora lá. E Shirley, agora passando um pouquinho para ti, eu queria saber como você acha que essa energia do brincar vai passando como herança e contagiando os participantes da brincadeira. E queria também saber como que você, como é para você, né, ver nos seus filhos eles brincantes e você entendendo que você tem esse lugar de mestra deles, né? Como é essa relação para ti? É uma pergunta muito ampla, né? Um pouco até complexa. Se a gente for analisar assim no profundo da essência de uma pergunta do que é ser brincante, né? Esse ser brincante, ele é uma construção que vai se adquirindo ao longo dos percursos que se faz, né? Porque o brincante é necessário ter dentro de si algumas características, né? A imaginação, a criatividade, um pouco de ingenuidade, humildade, né? E principalmente essa conexão com as memórias e com a ancestralidade. Porque esse caminho já é um caminho para o ser humano em si, né? Para ele conseguir viver no mundo com um pouco mais de alegria, digamos assim. Quando a gente lembra dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, quando a gente se relaciona com as nossas famílias ou com os mestres de saberes do nosso povo, esses princípios eles têm que estar à frente, né? A gente tem que ter muita simplicidade, muita humildade. E aí, dentro desses princípios que eu acabei de citar, a gente dá mais um passo, né? A gente caminha mais um pouquinho na direção de construir algo a dizer, algo a mais. Marcar um porquê você veio ao mundo, por exemplo, né? Escolher fazer isso como uma missão, porque não são todas as pessoas que se identificam como brincantes e que têm esses princípios enquanto fundadores, né? Então, a partir daí que você encontra esse o que mais, né? Que é o meu caso, que é o caso da Odília, que a gente se encontra nessa função de sermos brincantes, de sermos mulheres que dedicam nossas vidas, nosso pensamento à cultura, à educação, à arte, né? Ao pensamento criativo. Então, esse caminho já também é uma porta. Para quê? Para que a gente encontre nesse convívio e nesse percurso que a gente vem trilhando as pérolas, porque nós somos, digamos assim, nós somos garimpeiras de pedras preciosas. Então, a gente vem garimpando, ao longo dos anos, essas pequenas gotículas de preciosidades. Então, de gotinha em gotinha, a gente vem formando o que nós somos, né? Então, a gente bebe da fonte da literatura de cordel, das literaturas como um todo, digamos assim, né? Somos mulheres leitoras, mulheres que estudam, que pesquisam, bebemos na fonte dos mestres de tradição, assistimos folguedos, participamos dos folguedos, tocamos ou brincamos ou atuamos nos folguedos. Estamos com as nossas famílias, né? Cozinhando, trabalhando o nosso dia a dia da mãe, da mulher,
do que nós somos enquanto seres humanos. Estamos nos relacionando com as nossas mães, com os nossos antepassados. E nisso a gente vai compondo esse, digamos assim, esse rosário com essas pedras, com essas contas. E aí vai nos constituindo esse ser brincante. Então, ali a gente encontra a particularidade de um processo de atuação, de um processo de uma contação de histórias, seja lendo, seja contando de memória, de uma atuação com o teatro de bonecos. Então, a gente vai encontrando forma de comunicar com o outro uma mensagem, né? E essa mensagem também, digamos assim, nos liga, no caso assim, esse fio que me liga a Odília, que liga a Carroça de Mamulengos, que liga alguns brincantes do Brasil, é justamente esse fio da comunicação. É aonde nós queremos chegar com o nosso teatro, porque é um teatro que pretende ser emancipador. Então, essa é a grande diferença. É um teatro que não tem pretensão de oprimir, de trazer questões que são misóginas, né? Preconceituosas. Então, a gente tem a intenção da nossa forma de comunicar, de fazer nosso teatro, que ele emancipe, né? Que ele crie esse homem e essa nova mulher, esse novo homem e essa nova mulher, com mais consciência, né? E trabalhando com as crianças, trabalhando com os idosos. É um teatro para todas as idades. E, a partir daí, a relação com nossas crianças é assim, é livre. É livre. Nós não temos a pretensão de obrigar nenhum filho a estar em cena conosco. Nós nunca obrigamos nossos filhos a estar em cena conosco, certo? A partir do momento que eles nos observam e veem que dali é o nosso ofício, é a nossa forma de sobrevivência, é o nosso ganha-pão, é a nossa profissão, eles também se identificam como fazedores, porque é um facilitador. Eu não nasci num berço em que minha mãe fosse artista, por mais que ela é artista. Porque eu trouxe um texto hoje, um texto que fala sobre o bordado, e fala justamente dos fazeres das mulheres nos seus silenciamentos cotidianos. Então, a mãe é a primeira professora, ela é a primeira pessoa que nos indica o caminho, né? Então, é um texto belíssimo que eu quero falar para vocês daqui a pouco. E assim, e aí os filhos nos vendo a gente fazer esse trabalho, né? Atuando, construindo o personagem, compondo um figurino, compondo uma voz, um sentimento, isso é verdadeiro. Então, essa verdade, a verdade, ela é luz, ela brilha, ela tem um caminho linear, digamos assim, né? E isso contagia. E isso aconteceu com meus filhos. E eu vejo que acontece com os filhos de Odília e com os filhos de algumas pessoas que eu conheço no Brasil que trabalham com arte e que seus filhos, por mais que tenham outras profissões, que almejem outras profissões, eles têm essa sementinha dentro deles. Então, eles serão profissionais diferenciados, porque tiveram contato com a arte, com a sensibilidade, né, com o afeto, né, com essa cultura, com essa relação com o nosso povo, né, com um Brasil profundo, da qual nós estamos inseridos. É isso. Shirley, Oi, pode falar. Posso falar uma coisinha que eu acho muito importante isso que Shirley traz, né? Da mãe como a primeira inspiração, a família em si, né? A criança aprende muito com o exemplo, né? Mas tem uma coisa que eu acho muito bonito, que eu vi muito, né? Com Carroça, quando convivi com eles, e vejo muito isso comigo, com as minhas filhas, é a seriedade do teatro. Não é também assim que, tipo, nossa criança vai achar que pode fazer de qualquer jeito ou brincar com o boneco do espetáculo, né? Então, também é ensinado a seriedade do brincar,
né? Porque não é simplesmente fazer de qualquer jeito, né? Não é deixar... Claro que tem todo o tempo, tem a idade da criança, que varia muito, mas aqui em casa eu digo muito isso com as meninas. O que é figurino, o que é boneco de cena, o que é cenário, como se trata as coisas, como se treina uma mágica, como se treina uma cena. Então, esse exemplo também dessa escola, né? Dessa escola séria, dessa escola que às vezes também é, inclusive, rude, ela existe também nessa coisa da tradição, né? No passar. Não é simplesmente passar a ludicidade e a criatividade e os bonecos e a cena. Tem também o passar dessa responsabilidade do que é ser um brincante, do que é ser um ator, uma atriz em cena. E isso me faz lembrar da live que eu tive com o Shirley, que ela falava que cada filho dela tinha a sua maletinha com as coisas de cena, organizada. E aí, Shirley, você falou um pouco sobre a arte como uma ferramenta de transformação, né, do ser humano. Você falou agora um pouquinho sobre isso. E aí que por meio dela, né, a gente aprofunda a nossa sensibilidade, a gente amplia a nossa visão de mundo. E a gente acredita que em ambas as trajetórias a gente consegue ver um trabalho de formação de público muito forte, reiterando também o caráter educacional que o teatro tem, né? E cada uma de vocês traz isso no trabalho que vocês desenvolvem de formas diferentes, mas que convergem para o mesmo fim, que é que mais e mais pessoas tenham acesso ao teatro. Odília, né, através do projeto dela, No Meu Terreiro Tem Arte, levando aí para a comunidade do sítio do Minadouro espetáculos e oficinas, e Shirley, junto com a Carroça de Mamulengos, em meio a essas andanças aí pelo país, levando teatro também para quem talvez não tivesse acesso, né? E aí eu acho que Odília caiu, foi? Eu não sei se ela Aí não, caiu. tô aqui. É só porque Aí, eu né? quis andar um pouquinho, aí fechei a câmera. Tranquilo. E aí, Odília, eu queria saber de você, falando um pouco do teu projeto, No Meu Terreiro Tem Arte, né? Partindo desse teu trabalho no sertão, queria saber se você sente falta e a necessidade de ações efetivas de políticas públicas que favoreçam esse teu trabalho. Com certeza, né, amiga? Tipo, no dia que as políticas públicas, principalmente as políticas públicas municipais de onde eu vivo, funcionar, ixi, Maria, e a gente vai evoluir uns 1000 anos. É muito louco, porque o grande patrocinador que eu tenho desse projeto é a minha mãe e o meu pai, que é quem hospeda os artistas na casa deles, né? Então, tipo, para vocês terem uma ideia, no Chama Violeta desse ano, que eu inventei de fazer presencial, então eu tive que trazer os artistas 15 dias antes para fazer um isolamento, antes de chegar na comunidade. A minha mãe e o meu pai saíram de casa para poder a casa deles ser a hospedaria da galera. Então, o grande patrocínio que eu tenho no projeto são os meus pais, né? E, claro, o investimento dos meus amigos, que sabem da importância dessa formação de plateia aqui no Sertão do Pajeú, e vêm, muitas vezes, gratuitamente, né? Esse ano foi a primeira vez em 5 anos que eu pude pagar um cachê para as pessoas que se apresentaram, porque eu aprovei a Lab, né, também. E o Mas, Funcultura, normalmente... Odília? Como? E o Funcultura, tu já tentou? Mulher, o Funcultura, eu aprovei ano passado, uma edição do No Meu Terreiro Tem Arte itinerante, inclusive, para acontecer em 7 cidades do Pajeú. A gente vai para 10 comunidades rurais, que é o meu grande desejo, né? Eu quero que o projeto ele se enrame, que nem rama de girimum, pelo Pajeú todinho. Então, eu aprovei no Funcultura, um festival de artes integradas, nem sei se é essa categoria, agora me fugiu. Mas, enfim, a gente aprovou e não pôde realizar porque foi o ano da pandemia. Então, eu estou nessa expectativa. A gente ia começar agora, em fevereiro, aí a minha cidade estourou de caso de Covid.
eu tive que cancelar de novo. Talvez comece em março. Mas foi a primeira vez que eu aprovei um Fucultura. E vai ser lindo, porque vai me dar a possibilidade de levar o projeto para outras comunidades, né? Porque eu faço tudo aqui em casa, então é mais, de certa forma, mais cômodo, é mais barato trazer os meninos, os artistas para aqui para minha casa, é tudo muito pertinho, então a coisa já funciona. Para ir para outras comunidades, eu preciso de um mínimo de estrutura, e aí, para essa estrutura acontecer, eu preciso de uma grana, de um investimento, de uma política pública funcionando, né? E aí o Funcultura vai chegar, vai funcionar. Ainda não funcionou, mas vai funcionar. Mas é isso, minha flor. Tem essa coisa assim... Diga, pode falar. Não, é isso, eu só ia fechar, que o investimento mesmo, o incentivo que existe no projeto são dos amigos e da minha família, e é isso, tudo sai do bolso da palhaça. E tem essa coisa também do Funcultura não ser tão acessível, né? De ser muito burocrático. Agora que ele está passando a ser digital, inscrição digital, mas... E é um negócio que já começa errado, né, Isis? Porque já começa chamando a gente, artista, de ladrão, né? Porque a burocracia que é para se prestar conta de um edital de Funcultura já é dizendo que a gente vai roubar o dinheiro, porque não existe outra explicação. Esse ano de pandemia, a gente criou aqui no interior do estado a RIPA, que é a Rede Interiorana de Produtores, Técnicos e Artistas de Pernambuco. Eu faço parte do grupo gestor. E a nossa primeira grande luta é da regionalização do edital, porque é um absurdo, Shirley. A gente tem um edital do estado, mas 85% da verba fica na capital ou região metropolitana. É verdade. Sabe? É um edital estadual, mas ele não chega no interior. Aí, esse ano, a gente conseguiu melhorar um pouquinho e a gente conseguiu dialogar com o governo, então a gente vai ter 40% do edital ainda, 40%, para todas as outras regiões e 60% capital e região metropolitana, o que a gente acha um absurdo, mas a gente está aí na luta de pelo menos 50-50, e vamos ver se nos próximos editais a gente consegue. Mas é difícil, bem difícil o negócio chegar. Eu sou a primeira pessoa na Engazeira que aprovou um Funcultura, a primeira artista, e não conheço ninguém que tenha escrito um projeto. Tandam. Pois é. E a Lei Aldir Blanc já teve essa questão, né, da regionalização. Foi perfeita, né? Foi 20, 20, 20 e 20. Foi 20% para cada região. Foi perfeito. Era o que deveria ser no Funcultura. Isso. E aí, Shirley, eu queria que você também contasse um pouco de algumas histórias desse teu contato com o público junto com a carroça, dentro desse contexto, né, de levar teatro para os lugares mais distantes das cidades e para os lugares periféricos também, da periferia. Então, esse ponto que a Odília aponta, que é bem interessante, que é essa seriedade da qual nós fazemos o nosso trabalho. Porque é um trabalho que, primeiramente, a gente faz uma escolha, né? Foi feita uma escolha no princípio de trilhar essas veredas estreitas. Então, nós não estamos dentro dos grandes centros de teatro, nós não trabalhamos, nós não fazemos os nossos espetáculos, as nossas montagens para estar nos palcos italianos, nem nos grandes teatros das capitais, certo? Nem muito menos para entrar nas redes das emissoras de televisão. Nós não imaginamos nossos filhos sendo atores das novelas da Globo, né? Então, tem assim um caminho que a gente trilha por um outro lado, por uma outra vertente, né? Por uma outra vertente. E isso já faz com que nós sejamos, assim, de certa forma, diferenciados na proposta daquilo que a gente deseja, né? O que a gente se propõe. E para fazer isso, tem que fazer de uma forma assim, muito séria, porque nós estamos... É uma luta muito, muito desigual, né? É o que a Odília acaba de dizer, né? Dentro do estado de Pernambuco, em Funcultura,
reservado apenas para uma capital e a região metropolitana. E o restante do estado todinho, né? Como é que isso, né? Isso pode ser desmembrado para que isso seja repartido de forma mais igualitária. É algo que a gente almeja, mas que, com certeza, na atual conjuntura, nós estamos longe, né? Cada vez mais, inclusive, porque por tantas lutas que a gente já travou, a gente ainda vê o que nós estamos vivenciando hoje, né? Esse avanço do negacionismo, esses retrocessos todos nas mentalidades, essa questão toda, sabe, a cultura sendo combatida com todas as armas, e nós ainda no processo de resistência, né? Que é o que nós somos sobreviventes da nossa arte e dos nossos ideais. Então, assim, percorrer um país como nós percorremos, a gente vem de uma trajetória, foi o que eu falei com vocês no início. Nós estamos trazendo aqui digamos assim, um encontro intergeracional. Quando eu comecei a andar pelo Brasil com arte e cultura, eu chegava nas localidades com a minha presença e com a presença do pai dos meus filhos. Nós chegávamos com a nossa pasta, com fotografias, e nós íamos nas localidades, nas secretarias de cultura, nos centros de arte, nas escolas, pessoalmente. Levava a nossa pasta e falava, olha, nós somos fulano de tal, trabalhamos com arte, aqui nossas fotos, e a gente quer fazer um espetáculo aqui, né? E aí a gente conseguia conversar com as diretoras das escolas, que foi sempre uma grande saída para que a gente pudesse atuar dentro da nossa arte e repassar para a comunidade esse sustento, né, que o artista precisa, porque o artista ele não tem subsídios, ele não tem INPS, ele não tem plano de saúde, ele não tem ninguém por ele, é ele por si, né? Por si. Então, as escolas, às vezes, muitas vezes, nos amparou nesse recurso que era repassado pelos pais, os pais ofertavam para os seus filhos ofertavam para nós, artistas. E a gente fazia os espetáculos nos espaços das escolas. Então, as escolas é um grande campo formador de plateia. Então, se a escola, se a criança não pode ir ao teatro, o teatro vai à escola. As artes vão à escola. A cultura popular vai à escola. O teatro de bonecos vai à escola. E, a partir daí, a gente forma mentalidades, que é a educação, né, sendo um pilar da cultura. A cultura não tinha que ser desmembrada da educação, né? A cultura é isso tudo que nós estamos falando. E a educação é o veículo para chegar na mente, nas pessoas, no coração das pessoas. E enquanto a gente não estava trabalhando nas escolas, nós fazíamos o quê? As praças, as feiras, né? Onde as pessoas já estavam. Então, a gente chegava ali numa praça, por exemplo, muitas vezes a gente se preparava para brincar nas feiras. Então, normalmente as feiras eram assim, dia de domingo, uma quarta-feira de manhã. Então, tipo, a feira tem gente, não tem? Então, nós vamos brincar na feira. Então, a gente chegava naquela cidade, organizava ali aquele espaço que a gente ia brincar, varria, limpava o espaço, catava os plásticos, tudo, catava ali tudo, nos preparávamos, né? E encontramos uma ferramenta muito bacana, um instrumento que era o megafone. Nós construímos um megafone, então a gente não tinha sistema de som. Então a gente usava aquele megafone, atenção, senhoras e senhores, logo mais, espetáculo, tal, se aproxime, vem chegando papai, vem chegando mamãe. E nisso a gente estava ali, a gente já bota um pano no chão, já senta ali, né? E já começa a nossa função. Já vamos maquiando as crianças, já vamos nos maquiando, prendendo cabelo, botando uma flor. E isso transuente, aquela pessoa que está passando, aquela senhorinha, aquela pessoa que não está com tanta pressa, já vai formando ao nosso entorno a nossa plateia.
Então, acontecia o espetáculo a partir daí. E nisso, por exemplo, era uma das coisas, nas feiras. E nós brincávamos também, Odília, na porta da igreja. Na porta da igreja católica, em todo o Brasil, tinha as missas. Então, ou a gente brincava antes da missa, ou brincávamos depois da missa. Então, sempre a gente tinha aquela hora, olha, a missa está acabando, corre, 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 vamos se preparar que a missa está acabando. Quando o padre dizia assim, vão com Deus, amém, a gente estava tocando o sininho, blim, 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 blim. Senhoras e senhores, a brincadeira já vai começar. Entendeu? Então, ali e um público bem diverso, né? Exatamente. Então, ali a gente fazia a nossa roda acontecer e, importantíssimo, rodávamos o chapéu. Então, esse rodar o chapéu é uma tradição que a gente vem perpetuando ela ao longo da nossa caminhada, do nosso histórico, da nossa andança pelo país, porque é muito importante que as pessoas, a sociedade, entendam que é isso, a cultura, quem tem que abraçar a cultura somos nós mesmos. Nós fazemos a cultura, nós somos a própria cultura, né? A população com suas histórias, com suas memórias. Então, é assim, é formação de plateia, é histórico de vida, né? Hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia nós estamos aqui numa live, falando de lugares completamente distintos, né? Tudo é feito através de projetos. Você tem que trazer, assim, 1000 argumentos. Isso que a Odília acabou de falar. Os nossos mestres continuam morrendo à míngua, né? Os nossos mestres, que são as pessoas que são mais incríveis na artesania com argila, no bordado, na feitura das bonecas de pano, na contação das histórias livres de memória, né? Na artesania da culinária de um país riquíssimo. Então, aí, que não sabem acessar, não sabem o que é um Zoom, não sabem o que é uma plataforma, um Google Meet, não sabem o que é um Padlet, Mentimeter. Nós somos invadidos por palavras norte-americanas todo o tempo. Então, assim, nós estamos assim, realmente, se a gente luta para não sermos colonizados, nós estamos, parece que, cada dia mais colonizados, né? Então, assim, é uma peleja, mano, a gente trazer o Benedito, trazer a Catita, trazer o boi soberano, trazer, sabe, a felicidade, os bonecos, né, os espetáculos, né? Nós sem nossa mãe, para trazer isso, para falar para as pessoas, espera aí, gente, nós podemos fazer por nós mesmos, né? Vamos reagir, vamos resistir, né? Vamos ser diferentes, nós podemos. Passa a palavra. Eu ia dizer exatamente isso, Shirley, que ontem eu escutei uma live de um povo lá do Rio de Janeiro, né? Um super grande centro, e a galera numa discussão sobre curtidas nas redes sociais, sobre a importância dos editais e do acesso na rede social, de ser visto. E eu me pergunto muito isso, assim, qual é realmente essa necessidade de ser curtida, né? Qual é realmente a necessidade de ter que aprovar um edital, de ter que estar num circuito de artes cênicas para dizer que eu sou uma atriz de teatro, né? Porque eu acho isso muito louco, de eu ter a liberdade de poder fazer um espetáculo que fale sobre uma véia preta que planta uma flor e que faz carinho nas pessoas, né? Que é a Esté, a minha bonequinha miúda de 18 centímetros, e que talvez isso não tenha importância nenhuma para um estudioso que fez teatro, enfim, dos grandes textos aí maravilhosos, que eu não tô dizendo o contrário, mas que eu, enquanto atriz, uma artista popular, eu posso optar, dialogar com o meu público, né? De eu me perguntar diariamente quem são essas pessoas para que eu quero ofertar meu teatro. E olha que eu brinco também nos grandes centros, né? Eu brinco em São Paulo, eu brinco no Rio, eu brinco nos grandes centros. Mas, para mim, o meu teatro faz sentido quando eu estou aqui, na área rural, fazendo teatro para as pessoas que nunca viram, né? Então, ter conhecido esse pedacinho do Carroça também, né? Quando eu cheguei na vida deles há 15 anos atrás, eu não peguei
esse fazer a roda na feira, né, para tomar café da manhã depois de chapéu, e nem dar roda na missa, mas sempre escutei muitas essas histórias, e isso sempre mexeu muito comigo, porque eu acho que é isso, eu acho que existem pessoas, existem seres humanos nos rincões desse país que precisam, que merecem ter acesso à arte. Então, quem são esses artistas que vão chegar nessas pessoas, né? Se não os artistas populares, porque cada vez está pior, né? O teatro parece... Quando eu acho que o teatro está... Uau, a grande revolução, o teatro vai chegar... Não, ainda é uma coisa muito elitizada, né? Infelizmente. Aí, Shirley falando aí dessa dureza, dessa coisa de procurar a plateia na igreja, na escola, eu lembrei de uma coisa que eu escrevi, que ela me disse em 2006. Aí eu fui procurar no meu caderno aqui. Tem tanta coisa, não dá para ver, né? Olha para isso. É muita coisa, viu, que eu tenho desse Carroça. Mas tem só o comecinho aqui. Shirley disse assim, ó. Amor, Odília. Disse-me Shirley ontem. É necessário ter amor para poder superar as dificuldades, para conseguir conviver uns com nós outros, para fazer nossa arte. Nada de paixão. Paixão é passageiro. Amor dura eternamente. O amor é necessário para construirmos a nossa vida. Isso foi uma coisa que essa mulher me disse que mexeu muito comigo, porque é isso. Todo dia a gente tem que se questionar muito se essa paixão pelo fazer teatral, né, por essa paixão de estar em cena, se isso realmente já é amor, porque se for amor, aí a gente vai entender o teatro como uma missão, né, como uma sina. E a minha sina é compartilhar teatro, e é compartilhar teatro com o povo que não tem acesso aos grandes centros urbanos, né, a um povo nesse Brasil que ainda não tem acesso aos editais, aos espaços públicos do governo, né? Então, a gente precisa mesmo estar nas feiras, nas escolas, nas portas das igrejas, para fazer o povo pecar de novo, para poder, né? Porque senão não tem jeito não, minha gente. E aí, isso mexe muito comigo, de me questionar diariamente se eu realmente necessito da aprovação no Funcultura, sabe? Porque quando eu falo, por exemplo, da burocracia que é o Funcultura, nossa, eu não sei se eu fico super feliz, fiquei super feliz de ter aprovado um projeto, mas agora, para prestar conta desse projeto, é tanta dor de cabeça que eu estou tendo. Eu digo, minha Nossa Senhora, era tão bom quando não tinha dinheiro, né? Aí fica nesse misto, assim, onde é que eu vou? Mas eu vou pelo um caminho do meio. Eu vou sabendo que no dia que tiver um financiamento, vai ser lindo. Mas no dia que não tiver, eu tenho que seguir, porque a minha função de artista é uma função política, é uma função social. Então, a gente tem mesmo que sair formando muitas plateias para que o povo, para que o gigante se encante, para que o gigante siga vivo, né? E não só sendo sobrevivente. Bonitas essas últimas falas de vocês. Eu queria aproveitar e falar para quem estiver aqui e quiser fazer alguma pergunta para a Shirley, alguma pergunta para a Odília, pode botar no chat, ou depois a gente chama vocês se vocês quiserem falar também, fiquem à vontade. A gente vai se organizando para todo mundo ser respondido. E, bom, mas voltando, acho que vocês já puxaram um gancho intuitivamente da próxima pergunta que a gente fez para vocês. Bom, dentro da história do teatro, né, muitas práticas foram criadas para capacitar o ator a se preparar o ator, né? E muitas práticas dessas sempre valorizaram muito o texto, né? O ator dizendo um bom texto. E a prática corporal do ator muitas vezes foi deixada para trás, né? E em contraponto a isso, a gente tem essas manifestações do teatro popular, né, que são alimentadas por essas tradições diversas e já apresentam um quadro de capacitação do ator completamente diversa, né?
não tem uma supremacia do texto, tem uma questão do improviso forte, né? E a negação de uma imitação fiel da realidade. Então, acho que ela permite mais a imaginação voar do que aquele teatro sem julgamento de valor, né? A gente está falando de diversas práticas, mas é um teatro diferente daquele que quer colocar a verdade da vida no palco, né? E aí, Shirley, você já falou um pouquinho, mas eu acho que vale aprofundar um pouco mais nessa temática, que como foi essa construção desse corpo brincante de vocês, né? Porque vocês cantam, vocês dançam, vocês interpretam, vocês tocam instrumentos. Então, como que é essa capacitação, assim, no dia a dia de vocês? Olha, é uma pergunta muito interessante, porque eu estava... Hoje eu fui fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, Odília, que é uma prática de yoga, né? Aí eu comecei a fazer, falei, agora eu vou me virar e eu vou ter que começar a fazer. Hoje, com 57 anos, né? Eu estou iniciando a prática de yoga. Aí eu me vi com o meu corpo maltratado, meu corpo cansado, meu corpo calejado pelas as intempéries de tantos anos de luta, né? Então, olha só o que é isso, né, para o artista popular. A gente vem de uma formação muito visceral. Então, a gente não se prepara. A gente não aquece nossa voz, a gente não faz aqueles aquecimentos básicos que a gente aprende nas formações para atores. A gente vem com aquele amor que está dentro de nós, então a gente vai lá e faz a coisa acontecer, né? Que é anterior. Se nós estamos confeccionando um boneco, se nós estamos pensando numa cena, para a gente chegar na cena, nós já caminhamos um pouco, né? Você pensa assim que a improvisação, ela é improvisação somente? Lê do engano. Para você improvisar, você tem que ter cartas na manga. Você tem que saber o que você vai improvisar. A improvisação não nasce do nada. Muito pelo contrário, a improvisação nasce do todo, né? Então, para você improvisar, você tem que ter noção do todo, do que você pode improvisar. Quais os caminhos que podem te levar a uma improvisação? Você não pode querer improvisar numa literatura se você nunca leu literatura. Você não pode improvisar cantando uma cantiga de roda se você nunca cantou uma cantiga de roda. Você não pode improvisar querendo soltar fogo pela boca se você nunca fez uma prática, um exercício de cuspir fogo. Então, assim, essas dinâmicas que o ator se prepara, elas são importantes para a cena. Então, se você tem possibilidade de ter, se o ator, a pessoa que deseja se tornar um brincante, tem possibilidade de fazer especializações, é muito importante que faça, entende? Que busque dentro da literatura o campo da escrita, dos contos, que se debruce na escolha desses textos, dessas histórias, que ouça através da oralidade. Se você quer contar uma história, você ouça os contadores de história e procure gravar e recontar aquela história. Que você consiga tocar um instrumento, porque o ator, se ele toca um instrumento, facilita para ele algumas vezes, algumas coisas, né? É um facilitador. Mesmo se ele usa a sua voz de uma forma boa, né? Ou ruim também, porque muitas vezes nós somos colocados como... Nós somos negados em tantas coisas, né? Ah, você não é bom para isso, você é desafinado, você não é bom para isso. Quantos nãos a gente já recebeu nessas nossas escolhas, né? Enquanto seres de cultura. Quantos nãos? Quantos caminhos nos foram negados? Quantos caminhos nos foram apontados? Não, você precisa estudar. Você precisa fazer uma outra formação.
Como é que você vai viver no mundo capitalista sendo artista? Artista não ganha dinheiro. Artista é isso, artista é aquilo. Então, a gente tem um monte de adjetivos e sinônimos para artista. Então, assim, todas essas combinações, elas são norteadoras para que a gente possa improvisar, né? Então, para a gente improvisar, a gente tem que, então, ter esse cuidado com esse todo, né? Essa busca. Só que, é claro, né, nós vamos fazendo uma arte tão visceral, que a gente vai vivendo na nossa arte. Só que a gente vai vivendo na nossa arte, mas também a gente vai vivendo, nos tornando gente nesse mundo, sujeitos da nossa história. Então, nós também somos pessoas que estamos em evolução. Então, quanto que a gente depositou, no caso feminino, por exemplo, quanto eu depositei para a minha maternidade, né? Quanto a Dília depositou para a maternidade dela? Quanto de vida, de energia, né? De sangue derramado para essa construção de uma família, de uma estrutura, não é mesmo? Então, assim, existem muitas questões que nos atravessam. Então, nós não somos não podemos estar integralmente sendo artistas. Nós somos integralmente sendo gente. Então, nós precisamos sobreviver, cuidar das nossas coisas, precisamos cozinhar, cuidar dos nossos filhos, né? Quando a gente tem nossos companheiros, temos que dar atenção para os nossos companheiros e sermos nós, encontrarmos dentro de nós mesmas o que a gente... Quem somos nós, né? Viver melhor, se alimentar melhor, sabe? São tantas buscas, né? São tantas buscas. Enfim, isso tudo é, digamos assim, esse grande todo que compõe a cena quando nós vamos improvisar, quando a gente escolhe ser uma brincante, quando a gente se denomina brincante, né? Então, tudo isso norteia, né, nosso encenar, né? Nossa encenação, nossa ação ao atuar, ao sermos esse sujeito brincante, essa pessoa, né? É isso, manas. Passa a palavra. Maravilha. E eu queria falar uma coisinha, eu falo muito, né? Oxe, não, fale. Ai, não, é que eu venho de eu passei, antes de fazer teatro sozinha, eu tive minha grande escola de teatro, né? Que foi uma companhia de teatro, a Companhia Máscaras de Teatro. E eu passei 4 anos nessa companhia estudando teatro físico. Só Estudando, uma inclusive... pergunta. Essa companhia, ela trabalhava com máscaras, né? Ou Não. era... Não? Era Cia Era só o Máscaras de nome. Teatro. Só o nome. Ah, tá. Entendi. Certo. Então, a gente tinha uma pesquisa do teatro antropológico, enfim. A gente tinha toda uma pesquisa de Grotowski. Então, por exemplo, o Decripolô, quando eu montei o Decripolô era uma partitura física. Eu tinha dia que eu estudava o texto e tinha dia que eu estudava a partitura física. Quando, um belo dia, eu olho assim e digo, ok, eu não nego, isso realmente está em mim. Eu acho que agora eu entendi o que realmente era isso que o meu professor de teatro ficava falando, de energia, de não sei o que lá das quantas. Eu acho que meu corpo agora sabe o que é isso, muito mais do que quando eu fazia 8 horas por dia de estudo de teatro físico. Mas teve um belo dia que eu olhei assim para a minha vida e disse, rapaz, eu acho que o teatro que eu quero fazer é aquele teatro que eu vi no circo, aquela forma que o homem tinha vendendo as pomadas lá na feira, no Homem da Cobra. Eu acho que é ali que eu quero estar. Porque eu fico pensando assim, né? A gente, quando pensa nessa discussão do estudar o corpo do ator, de novo, é um estudo eurocêntrico. Né? De novo, são técnicas vindas da Europa, empurradas para a gente de goela abaixo, e a gente, para ser um bom ator, a gente tem que ter um domínio, a gente tem que ter um estudo, a gente tem que não sei o quê. E uma das pessoas mais afinadas que eu conheço é a mestra Margarida, que Shirley também conhece. É a mulher da voz mais linda que eu conheço nesse país. Eu não conheço. E é uma véia que brinca de guerreira e que nunca, com certeza, nunca fez uma aula de canto na vida dela.
Então, eu não nego o estudo, a pesquisa, o treinar, o fazer, o procurar. Eu acho que é preciso, inclusive nós, atores e atrizes, né? Nós, atrizes, eu não sei porque eu estou falando nos homens primeiro, hoje, mas nós, atrizes, a gente precisa realmente fazer um yoga que seja, uma caminhada, uma natação, porque é a ferramenta, né? E é como Shirley disse, não só para eu botar no teatro, mas para eu botar na minha vida, porque vai chegar uma vez, ainda mais a pessoa ter 8 filhos, né? Fazer não sei quantos dedos, não sei quantos dentes. Imagina o monte de calço que essa mulher já perdeu. Então, fico muito feliz de saber que minha amiga está fazendo yoga, porque é isso. Mas não é simplesmente quer dizer... Meu professor, por exemplo, de teatro, Sebastião, foi meu grande mestre, eu honro ele muito. Ele dizia assim, o povo do Cirque de Soleil não faz essas coisas, pois você vai fazer também. Então, ele botava para eu dar mortal. Tipo, era um negócio tão louco no mundo que eu fazia, achando que para eu ser uma atriz eu tinha que ter aquilo. E, fisicamente, eu era a pior atriz da companhia de teatro. Eu era muito ruim fisicamente. Eu não sei dar uma estrela, eu não toco nenhum instrumento, né? Eu não tenho uma técnica de cantar. Mas eu acredito e eu penso que eu comecei a entender que para eu estudar máscara, por exemplo, para eu aprender a usar uma máscara, eu não preciso só ir para o Lume, que é uma grande escola de referência no nosso país. Eu não nego o trabalho deles, nem a comédia dell'arte, mas eu honro o Rezado de Careta, eu honro o Cavalo Marinho, que é a mesma coisa. Só que é uma coisa que cabe no meu corpo, que cabe na minha voz, que cabe na minha cor, sabe? Eu não preciso de novo ir para a Europa para aprender uma técnica de ser atriz, sabe? Eu ia Quando falar de novo exatamente isso. Eu ia a danada falar da exatamente colonização. isso. Que a gente vai buscar longe, mas a roda de cavalo marinho, minha gente, é teatralidade. Olha o corpo dos brincantes. Aquilo é teatro, sabe? A gente vai buscar longe, mas aqui a gente tem um campo rico de música, de teatro, de dança, sabe? E de técnica, né? Porque a gente vai ficar assim, porra, mas o que é que essas pessoas fazem? Eles passam o dia todinho cortando cana. Pensa num negócio pesado, é cortar cana, sabe? Aí a gente fica um bando de abestalhado, velho, querendo que o negócio venha assim, virei atriz, quando na verdade a gente está esquecendo de viver, né? Eu acho que é técnica olhar o outro passar na rua. Eu acho que é até pronto. Agora eu estou aqui apaixonada porque eu passei 20 dias fora, né? Tem um monte de teia de aranha na minha casa e tem uma aranha linda aqui com uma teia maravilhosa. Pena que eu não posso mostrar para vocês com a luz aqui. Tá lindo. Isso para mim é estudo. Isso para mim é estudo de cena. Entende? Eu acho que tem muitas formas da gente estudar, inclusive esse corpo, sabe? Porque é como Shirley disse, improvisar é muito mais difícil do que você fazer qualquer outro exercício de teatro que já tenham proposto para você. Nós, atrizes, sabemos disso, né? Todas nós já tivemos que improvisar. A rua é uma grande escola. Segurar essa rodinha aí do povo que acabou de sair da igreja, quem é que consegue? Se não tiver técnica. Agora, a gente pode não ter, eu sinto que a cultura popular ela ainda não está no danado do livro, né? E a gente tem essa valorização absurda pelo que está ali no livro. Eu tenho uma amiga que brinca também de Mateus, que ela diz muito isso. A gente precisa entrar escrever nas teses para falar do povo, porque não sei o quê, para a gente poder ser levado a sério. E isso é muito louco, né? Esse lugar que a gente botou da arte popular e dessa outra arte, né? Do teatro popular e desse outro teatro. Está sempre assim, indo para os cantos, e aí vai para dois opostos, quando, na verdade, eu acho que está muito mais perto. Isso que você está falando é algo muito sério, né, Otília? Porque a gente, é o que eu estava falando para as meninas logo no princípio. Assim, que essa pesquisa conecta, seria interessante se trouxesse uma cartografia, porque o que a gente vem observando? Por exemplo, as academias, elas estão cegas em relação à cultura popular, então mesmo em pleno 2021, né,
você não tem, por exemplo, numa área, exceto dentro da área específica. Tem as especificidades, mas não se fala em cultura popular na pedagogia, por exemplo, né? Não se fala em cultura popular nas ciências sociais, nas letras. Letras vão estudar o quê, meu Deus? Vão continuar estudando os grandes clássicos, Tolstói, Rousseau, né? Mas não vão falar ali do Patati Mandassaré, não vão falar do mestre, né, do mestre de cavalo marinho, né? Que literatura é essa que está ali sabe, no maracatu? Que literatura é essa? Isso são as letras do nosso povo, as letras do nosso Brasil, né? Quem são essas pessoas que pesquisaram, que trouxeram essa memória do século XIX, século XVIII até aqui? Quem são esses pesquisadores? Então, nós precisamos também, assim, junto com essa linha que a gente tem de trabalhar com esse campo, né, da cultura popular, é muito importante também que a gente escreva. Eu venho defendendo a escrita de uma forma assim muito assim veemente. Eu acho que é importante a gente falar, a gente escrever o que a gente pensa, o que a gente está tentando traduzir em palavras, para deixar reservado, marcado, para dentro de uma possibilidade, né, de que um texto nosso entre dentro das universidades, entre dentro das escolas, e que a gente consiga falar isso através também marcar esse território da escrita, né, da composição da escrita. E isso é muito interessante porque essa questão do corpo, eu lembro quando nós fomos fazer Pano de Roda. Pano de Roda e Felinda foi 2 espetáculos que marcaram muito a trajetória da Carroça de Mamoninhos, porque foi algo diferenciado, foi algo meio que buscado por nós buscamos os patrocínios, e a partir do momento que você busca o patrocínio te exige as contrapartidas. Então, as contrapartidas vêm surgir esses teatros que são teatros temporários. E nós nunca fizemos um teatro temporário, nós nunca, dentro da nossa história da Carroça de Mamulengos, construímos um espetáculo que fosse passageiro, que fosse só para aquela montagem, só para aquele edital, né? Então, nós sempre tivemos muita dificuldade de exercer os grandes editais, justamente por causa do ineditismo. O ineditismo é algo colonizador, eurocêntrico, que tá permeando a nossa cultura cada vez mais. Então, você não pode ter, por exemplo, assistir um Val da Sarapalha, coisa mais linda desse mundo, você assistir 50 vezes e ficar em cartaz por 50 anos, entende? Você assistir um daquele Polou do Trepou, quanto tempo que está em cartaz, quanto tempo que a Odília brinca, a Palhaça Bandeira, e quantas pessoas ainda não assistiram a Bandeira se apresentar, entendeu? Então, a gente não precisa desse ineditismo, porque o teatro, ele toda vez que você apresenta, é novo, é outra memória, é uma outra sensibilidade, o ator está de um outro jeito, a plateia é uma outra plateia, não tem cópia, nós não fazemos um teatro igual ao outro, uma encenação igual a outra, é sempre novo, a não ser que você grave e projete, aí você tem algo igual, copiado, né? Então, o Pano de Roda foi assim, quando nós montamos o Pano de Roda, nós chamamos uma pessoa muito especial, a Duda Maia. E a Duda Maia, assim, para mim, é uma das grandes... Epa! Primeiro chamaram eu, viu? Sim, aí eu ia chegar aí. Então, chamamos a Duda Maia, mas antes da Duda, chamamos a Odília. E a Odília veio com a sensibilidade dela e botou a gente para brincar, e botou a gente para fazer uma coisa, fazer outra. E, no fundo, a gente descobriu assim, uai, mas eu acho que a gente não sabe fazer nada. Que ator somos nós? A gente não tem habilidade. O que é isso? Menino, foi uma confusão tão grande, porque tem os bastidores, né? Entre o que a gente pinta e o que a gente borda, tem o lado do avesso. Então, o lado do avesso, às vezes, não é tão bonito quanto a pintura, não, sabe? Às vezes tem uns borrão, tem uns negócios aí. E a Odília, minha comadre, ela sabe muito bem disso. Então, nem tudo são flores, né? Porque nós também plantamos, além das flores, a gente também planta uns espinhos. E aí, esses espinhos vão espinhar a gente no futuro, porque quem planta flor, colhe flor, né? E quem planta espinho, colhe espinho. Então, assim, a gente tem essas questões, mas aí a questão do corpo. Então, quando a gente foi descobrir
que, por exemplo, quando Odília e Duda Mai começaram a trabalhar o pano de roda, a gente foi vendo quem são esses personagens mesmo. Foi aí, nesse grande movimento, é que foram surgindo os personagens realmente firmados dentro da carroça dos Mamoeiros, que é o Birico, Latinha, o Tetel, né? A Bicota. Então, a gente buscou aonde? Buscou nas nossas imperfeições, buscou o palhaço que nós somos, buscou a nossa fragilidade. Né? Todos os meus filhos se encontraram hoje nas fragilidades deles, nessa inocência, nesse lado que ninguém ousa mostrar, né? Que ninguém ousa mostrar, mas quando você mostra através do teatro, né? Da cênica, da representação de um personagem, de um palhaço, você encontra esse corpo. Esse corpo, você entra dentro desse corpo, né? O Latinha, o Birico, o Tetel, né? Os filhos que foram surgindo com esses personagens, esse corpo foi chegando junto com o personagem. Então, esse corpo, ele pede essa expressão a partir do momento que você se dedica a exercer a expressão que você precisa exercer, seja lendo um livro, seja contando uma história oral, seja brincando um boneco gigante. Eu acabei de falar para vocês que eu estou fazendo, comecei a trabalhar um pouco a yoga, mas quando eu brinco o boizinho me supera. Eu danço o boizinho como se eu fosse uma menina de 18 anos. Quando eu brinco a Felicidade quer andar de bicicleta, quer correr, quer brincar de pique-pega, pique-esconde, e eu estou lá dentro dela, eu sou o miolo dela. Como que vai explicar? Depois eu saio de lá, ai, meu joelho, vou sentar, faço ai, vou levantar, faço ui. Vou entender isso, né? Então, esse corpo, né, nos domina, nos toma essa cênica, esse amor, isso visceralmente que faz com que a gente viva a nossa arte e a nossa missão, né? Esse amor que nos conduz. É isso, passa a palavra. Eu fico pensando aqui, você falou sobre essa questão de construir um espetáculo, passa pouco tempo, dessa coisa do distante, de ter pouco aprofundamento, porque o que acontece é que muitas vezes se constrói um espetáculo e existe uma pressa, né, para aquele espetáculo estrear e depois aquele espetáculo sai de cartaz. E eu fico imaginando que para o ator deve ser muito complicado, assim, porque você não tem tempo de amadurecer, né? É tão legal a gente ver como foi que o espetáculo começou, como foi que ele terminou, como foi que o espetáculo amadureceu, né? Porque a gente vai vendo que o espetáculo vai, às vezes, começa tão pequenininho e daqui a pouco ele se transforma em outra coisa e vai se transformando e, de repente, para uma plateia, ele atinge de uma forma, para outra ele atinge de outra forma, né? E aí você vai tendo essas possibilidades, né? De às vezes o mesmo espetáculo te trazer sensações diferentes a partir de contato com um público diverso, né? Eu imagino que vocês que trabalham com teatro de rua, meu Deus do céu, deve ser muito difícil, porque é o público da igreja ali e é um público criança aqui, é um público com mais idade aqui, e você ganhar a atenção de todo esse público, realmente, você deixar o público aqui na sua mão, é um trabalho bem difícil, não é para qualquer um, ou para qualquer uma, mas bem, aproveitando que Odília falou dessa questão
ela citou a aranha aí, da luz, que é muito bonito. Eu fico assim impressionada como vocês trabalham de forma poética, assim. Tudo é muito poético. Eu fico acompanhando a Odília nas redes sociais, né? E realmente no terreiro dela tem arte. Fica muito perceptível assim o sentimento de pertencimento que existe quando você fala desse lugar que você mora, que também é palco das suas criações, das suas pesquisas. E pelo que eu fiquei sabendo, a casa foi construída e desenhada por você, não é isso? E tudo é material para criação. Tu soubesse até disso. Oxe, eu fui pesquisar e eu fiquei, meu Deus, até a casa dela ela construiu e pensou. Olha isso. E aí, enfim, né? Tudo vira poesia, o lugar que você mora, a natureza que te cerca, os bichos têm nome e também fazem parte dessa brincadeira. Eu acho lindo, assim. Teve uma vez que eu estava vendo umas coisas tuas e aí eu vi, aí você viu a cobra e aí pegou a mulher, tu faz aí de novo, e pegou a cobra e colocou num ganhou 1000. Deus do céu! É um respeito muito grande, é um respeito lindo que você tem pela mamãe natureza. Aí a gente realmente te vê integrada a ela, né? E aí eu queria saber como é respirar essas árvores criar espetáculos e personagens nesse teu terreiro que tem arte, que tem poesia e que tem tudo isso misturado. Ô, Shirley, ela estava falando aqui e eu estava lembrando de A Gente Apaixonada por Manuel de Barros, lembra? Quando saiu o filme dele e a gente viu o filme e começou a ficar brincando de ser Manuel de Barros. E a Efigênia, a rainha do papel, Sim, que até hoje você me apresentou a Efigênia aí para mim. Cara, é tudo na minha vida, Efigênia. Eu sonho de interpretar uma Efigênia, rainha do papel. Vocês não tem nada. Eu escrevi sobre a Efigênia agora. Peguei um textinho dela, uma forma que ela estava escrevendo, e escrevi sobre a Efigênia. Coisa mais linda do mundo, a palavra dessa mulher. É linda, Efigênia. Efigênia, Manuel ela é incrível. As nossas sensibilidades. É você que me apresentou, a Efigênia. Fala, meu bem, fala você. Tem muita gente linda, né? Eu acho, Isis, que se não for para ser assim, não tem que ser nada. Né? Eu estava falando hoje com um amigo meu, eu escrevi uma poesia e ele está tentando musicar e ele não consegue musicar e estava super triste porque não conseguiu. Eu digo, meu irmão, tá tudo certo. Eu acho que se for para ser só a vida, vai ficar muito sem graça. Né? Já é tudo tão... É muito bonita, ela é muito imensa, ela é muito incrível e está o tempo todo tudo aqui ao nosso redor. Eu sinto que o grande exercício para um ator, para uma atriz, para um brincante, é esse estudo de aguçar o olhar, sabe, meninas? Eu acho que a gente poder ver poesia em tudo, o tempo inteiro, e brincar com isso, eu acho que é o maior exercício para uma atriz, para um estudioso das artes, sabe? Eu acho que a grande coisa é realmente ter olhar, né? ter visão, porque não adianta só enxergar, tem que ver as pequenas coisas, assim. E aí o grande desafio é como eu vou colocar essa danada dessa aranha em cena, porque com certeza eu vou querer colocar, né? Isso é muito poderoso, porque outro dia eu estava vendo a Júlia, meu Deus, como é o nome dela? Enfim, uma atriz muito querida do Odin Theatre. Eu entrei numa roda de bate-papo dessa, ela falando com algumas mulheres atrizes, e eu estou aqui, né, com minha câmera aberta, e de repente a minha internet ruim que só travou a minha imagem. Quando a imagem travou, aí eu reparei assim num cantinho atrás de mim, sabe, ali,
uma imagem diferente. Aí eu disse, que danado é aquilo? Quando eu fui olhar, minha gente, era uma sapa, Brisa, um cururu desse tamanho, ó, em cima do meu pandeiro, olhando para a live. Era a Brisa, né? A Brisa tem nome. A Brisa é um desses bichos que aparece muito aqui em casa, porque isso eu acho que é outro exercício também para o ator. Essa coisa, para mim, quando a gente olha no olho das pessoas, a gente consegue se comunicar muito bem com as pessoas, né? Eu acho que a verdade do teatro está muito nessa coisa do olhar para o outro. Então, por isso que eu gosto da rua, sabe? E aí eu tenho isso com os bichos. Eu acho que é a minha forma de estar estudando teatro, inclusive. É olhar no olho de um sapo, de uma cobra, de uma raposa e escutar que eles me digam o nome deles, né? Alguém vai dizer que é doidice e outras pessoas vão entender que é eu usando a minha intuição, que todas nós temos, super apuradas, inclusive, super potentes, e que se a gente se atentar a isso, a essa voz, né, a esse escutar o que tem dentro da gente, essa verdade da gente, a gente vai começar a enxergar a poesia nas coisas. Então, eu vivo diariamente fazendo teatro. Apesar de não estar numa sala treinando 8 horas por dia teatro físico, eu faço teatro 24 horas por dia. Ontem eu até fiz uma publicação perguntando se todo mundo tinha isso, né, das suas personagens terem as suas próprias memórias. Eu tenho muito isso. Cordelina tem as memórias dela, Esté tem as memórias dela, Bandeira tem as memórias dela e Odília tem as memórias dela. Para mim são compartimentos diferentes. E para mim é um grande exercício isso, de olhar essa aranha e virou uma memória de Odília. Mas como que eu posso transformar isso para uma cena, num espetáculo, né? E que isso possa ser uma memória de Bandeira? Como seria Bandeira vendo essa danada dessa aranha aqui agora? Entende? Então, eu acredito e eu vivo fazendo teatro diariamente, 24 horas por dia, porque eu estou o tempo todo atenta a experimentar esse meu olhar para as pequenas coisas, né? Experimentar esse meu olhar de ver poesia o tempo todo, em todos os lugares. É muita inspiração, né, mana? Fala aí, vocês duas aí. Eita, mulher inspiradora, gente. Isso é muito bonito que você fala. E é algo assim, para que a gente cultive no nosso dia a dia. Quantos de nós estão tão endurecidos, sabe? Perderam completamente a alegria de ver poesia na vida, sabe? E você, no lugar que você está, Vale das Juremas, reconectada totalmente com a natureza, isso é um dos privilégios que você está tendo nesse momento da sua vida, né? Quantas pessoas estão petrificadas, né? Já estão sem volta, nem acredito mais que consigam sair desse estado, né? E assim, você fala coisas muito bonitas e assim, esse amor que nos habita faz com que nós sejamos pessoas assim, olhemos a vida por uma outra ótica. Eu também, tudo eu vejo arte. Eu vejo as pessoas falando, eu fico olhando elas, pensando elas cenicamente. Minha vida, eu vejo representação em tudo. Eu vejo cena, imagino cena, eu imagino personagens, né? Então, eu me coloco dessa forma no mundo, né? Falando com essa certa teatralidade, digamos assim, né? E eu queria pedir a permissão para me ler uma coisinha que eu escrevi da Efigênia aqui para a Odília. Efigênia, vocês conhecem a Efigênia? Não. Isis e Samara. Não conheço. Vocês vão conhecer. A partir desse material agora, vocês vão buscar conhecer. Efigênia, ela está vivinha ainda. Ela está bem velhinha, mas ela está viva. Ela é do sul do Brasil. Ela falou assim, ó, Odília. Quando descobri a minha arte, alguém me chamava de louca. Mas é um pouquinho de loucura que está dentro de mim. Eu vou mostrar às criaturas que a vida é sempre assim. Eu não tenho essa cultura para seguir esse caminho,
Mas, nas minhas aventuras, eu sei que eu não estou sozinha. Eu não sei para onde vou. Ninguém sabe de onde eu vim. Mas, se Deus me convidou para ficar, eu vou ficar até o fim. Pelas ruas isoladas, ninguém me conhecia. Eu sentava nas calçadas, eu declamava poesia. Nem tudo que diz é verdade, mas pode ser verdade o que diz. A maior felicidade é saber ser feliz. Felicidade é ter um varal onde botar. E com o meu chapéu na cabeça, é muito pouco querer que o mundo me reconheça. Quais são os loucos? Se fiz minha roupa com tanto capricho, me chamam de louca, porque visto lixo. As crianças é que me chamam de bruxinha. E eu, pobre, sem defesa. Que coisa linda! Coisa linda, né? Eu começo o Decripolô com isso, né? Fiz minha roupa com tanto capricho, me chamam de louca porque visto lixo. Eu tenho uma paisagem dentro de mim e queria que o mundo todo fosse assim. Efigênia é muito incrível. Ela esteve muito doente, Shirley. Precisa, inclusive, até saber se ela se recuperou. Eu vi uma reportagem da Maíra falando sobre ela, mas a gente só pode orar e vigiar. Sim. E Sim. emanar muita energia. Física quântica. Essa tal dessa intuição que você está dizendo e que os cientistas falam que é física quântica. Física quântica é isso, essa danada dessa intuição, que a gente tem que buscar de todo jeito se apegar com ela. Quanto mais agora. Então a gente tem que ficar pensando assim, mentalizando a Odília, para a Odília falar com a gente se encontrar, mentalizando a Isis Zagra para que a gente se comunique, que a gente faça coisas, e assim por diante, essa tal da intuição e essa física quântica. Com certeza, nós queremos ser convidadas, viu? Para os terreiros de vocês. Com certeza. E eu estou aqui, aproveitando que tu falaste de intuição, eu estou aqui, assim, impressionada o quanto vocês parece que têm um feeling. Antes da gente fazer a pergunta, porque eu ia justamente pedir para vocês ler o texto que você trouxe para ler. E aí você já pediu a permissão para ler, assim, eu achei incrível que está tudo muito sincrônico. E acho que tu, Shirley, tem uma coisa que a gente estava conversando, eu e Isis, né? A gente conversa muito, né? Principalmente depois dos encontros, porque a gente fica naquele fervilhão, né? Tentando entender como é que vai ser esse roteiro, como é que a gente vai começar a fechar esse roteiro. E uma coisa que a gente falou de tu é que tu és uma contadora de história, assim, tipo, eu não te conhecia, né? E quando eu assisti a tua live com isso, eu falei, meu Deus, assim, a gente vai caminhando por onde tu vai contando as tuas histórias, eu vou imaginando aqui junto, daqui a pouco eu tô contigo, já tô próxima, já parece que te conheço. Isso é muito massa, assim, queria muito dizer para vocês duas assim que foi um encontro que eu tenho muito amor e muita felicidade de ter promovido, assim, da gente ter conseguido reconectá-las, né? Não só conectá-las, mas a gente ter conseguido reconectá-las e tá tendo uma potência absurda, assim, a gente sai alimentada daqui, reenergizada para a vida, assim. Eu sugeri para vocês um texto que chama-se Bordado e Costura do Texto. Bordado e Costura do Texto, da Tamara Kamerzain. Kamerzain. Kamerszan. Ela tem um texto, que é esse aqui, que tem alguns trechos incríveis. Então, ela cita aqui, rapidinho, vou mostrar para vocês. Como é que é interessante isso? Ela fala aqui.
pressuposto de que as mulheres delicadas até o detalhe perdem muito tempo nas grandes companhias de limpeza que preferem contratar os homens. São elas que veem o pó escondido de trás dos objetivos e se detêm neles. Nesta lenta prática de ir descobrindo o que os outros não veem, aperfeiçoam o seu ofício. Da mesma maneira, quando olho e releio o escrito, perde tempo encontrando a sujeira do detalhe. Trabalha como mulher. Polir um texto, lustrá-lo, são metáforas que nascem na tarefa doméstica e é a ela que devem sua obsessividade artesanal. Parmênides, cego, tecendo o tapete de Bagdá. Começo porque sei que alguém me ouve e que ouviu meu nascimento. Declara o tecelão Lazama Lima. Lazama Lima é um romancista, ensaísta, poeta cubano. Ele tem uma frase que diz: a imagem é a realidade do mundo invisível. Olha o que a Dodilha está falando das aranhas, né? A imagem é a realidade do mundo invisível. Aí continuamos. Lazama Lima, enquanto o fio do seu novelo é desenrolado pela mãe, sempre a escuta, calada, interlocutora, que com seu silêncio abre ao filho o lugar da escrita. Nessa fresta que as mulheres mudas prepararam e deixaram livre, puderam crescer alguns textos artesanais e femininos, como o de Lazama Lima. Já que ninguém lhes pediu que escrevessem, muitas mulheres, através dos séculos, incubaram o sintoma, canalizando-o na conversação ou nas tarefas domésticas. Entretanto, o sintoma foi habitar seus filhos e, assim, surgiram algumas obras assinadas por homens, mas co-escritas por mulheres. Desejoso é aquele que foge de sua mãe, diz o poema de Lazama Lima. Enquanto o poeta fugidio descobre que o desejo espelhante da mãe não é outro que o mandado da escrita. Então, olha só, esse texto é belíssimo, é uma chave para vocês escreverem esses percursos da pesquisa Conecta, né, que trabalha sobre a artesania feminina dentro dos processos da escola da vida, porque é através da mãe os principais ensinamentos que tanto o homem quanto a mulher recebem nessa humanidade. Então, esse texto fala todo sobre isso, sobre essas vozes silenciadas das mulheres no seu maternar. É isso. Joia. Nossa! Quer ser nossa orientadora? Meu Deus! Muito obrigada, gratidão. Essas leituras só iluminam mais a nossa ideia de escrever um artigo, uma cartografia, como você mesmo disse. A gente já... outras mulheres também já chegaram na gente, já disseram: vocês têm que trabalhar a escrita, de talvez lançar um livro sobre... Mas muito obrigada, eu já anotei aqui o nome do texto, está anotadinho aqui, vou depois ler com mais calma, tá? Muito, muito obrigada. Karine? Não. Sabrina disse aqui: queria agradecer muito, não sou atriz, mas sou educadora e me delicio ouvindo vocês falarem.
trazendo tantas histórias dos cantões do Brasil. Amo muito. Obrigada, Sabrina, pela presença, por estar aqui nos escutando. A gente chegou ao final da nossa live, passou muito rápido, mas a gente queria agradecer a vocês. Realmente, essas lives, como a gente estava falando no começo, tem enriquecido bastante a nossa pesquisa, tem dado também esse espaço para mulheres artistas que fazem teatro de diversas formas, a se conectarem e a criar uma rede de aprendizagem, uma rede de apoio, uma rede de conhecimento entre mulheres de diversos lugares do Brasil. Então, gostaria de agradecer, de ter confiado na gente, de ter sido tão generosas, ter compartilhado um pouco das histórias, do conhecimento de vocês, das leituras. E é isso, só gratidão. Bom, eu também gostaria de agradecer, já agradeci, mas gostaria de agradecer de novo. Além de toda essa questão artística que Isis falou, eu não vou me repetir, mas, além disso, tem a questão do ser da mulher aqui, né? Que se alimenta ouvindo vocês, independente da mulher artista, mas a mulher, né? Que é vida, que é viva. E acho que isso fica muito aqui no coração, nessa intuição. A gente sai aqui mais com um suporte maior do nosso entender feminino e do nosso buscar feminino. Queria agradecer isso. Queria também falar que essa ação ela conta com os patrocínios da Secretaria Estadual de Cultura, da Secult, de Pernambuco, e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, da Fundarp. E uma boa noite e até a próxima. Vocês gostariam de falar algo? Eu gostaria de agradecer vocês por esse momento, esse encontro. É muito bom a gente poder conversar. Todo um encontro feminino, assim, onde tem mulheres envolvidas, tem sempre muita potência. Eu acredito muito nesses encontros que a gente faz para essa troca de saberes e fazeres, né? Então, eu agradeço essa oportunidade e contem comigo, né, para os trabalhos futuros. E, Odília, minha irmã, muita saudade de você, vontade de lhe abraçar, de conhecer sua casinha, de ficar aí contigo, da gente conversar muito, muito, muito. Olha, não vai demorar muito não, tá bom? Para a gente estar junto. Vamos dar um jeito aí disso acontecer. Quero conhecer esse Vale das Juremas aí. Assim, muita potência, tá bom? Tá fechada a sua câmera. Tu me diz isso há 5 anos, Shirley França. Ai, mas com esses 5 anos eu fiz coisa dessa, mano. Mas não veio me abraçar. Também quero agradecer essa possibilidade de fala. Acho super importante a gente ter espaço para falar sobre nós e sobre os nossos processos. Então, agradecer demais essa oportunidade e convidá-las, né, as 3, a virem aqui na minha casa, aqui no terreiro, né? Se não quiserem vir trabalhar, tudo bem, podem vir só tomar um café, tá valendo também. E é isso, para mim vai ser uma honra recebê-las aqui na minha casa, que eu construí com as minhas próprias mãos, e conhecer esse lugar sagrado, arrodeado de jurema preta, para abençoar os nossos ventres ainda mais, né? Que a gente siga aí com essa força criativa que somos. Avante e até já. Avante, até já. Avante. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite. Beijo. Obrigada, gratidão. Gratidão.